Olá pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo muito bem com vocês, com a família de vocês e que principalmente vocês estejam ficando em casa, viu? Que é o mais importante nesse período de distanciamento social. No começo de toda a aula, eu já peço que vocês não assistam apenas a aula, mas se atenham também ao livro didático de vocês, porque ele é muito importante para a construção desse conhecimento. Como eu já venho sempre falando, venho sempre abordando, a aula é um pouco superficial porque ela tem que ser rápida, ela tem que ser dinâmica. Então, peço que você no final da aula reveja essa aula porque ela é curta, então reveja de novo porque as informações são dinâmicas e rápidas. Então, eu vou recapitular só um pouquinho do que a gente falou na aula anterior e aí a gente já vai para esse assunto dessa aula, tá? Não esqueçam, acompanhem no livro didático, façam a leitura dos conteúdos que são passados na aula para que vocês tenham realmente um aproveitamento, certo? Vamos só recapitular um pouquinho aqui do que foi passado na aula passada, só alguns tópicos, tá? A gente falou desse pop art, né? Queria até relembrar um pouquinho vocês de como as redes sociais influenciaram e influenciam na nossa vida, né? Criando aquele padrão de vida que nós temos, entre aspas, que nos encaixar para sermos da sociedade. Hoje em dia, quem não tem uma rede social? Todo mundo tem alguma coisa. Quem não tem, está se tornando obsoleto. Imagine aí uma grande empresa para você, se você não vê que ela tem um site bom, que ela tem uma rede social legal, você praticamente tem até medo de comprar alguma coisa. Porque hoje em dia todas as empresas investem no social, na rede social. Por quê? Porque é o futuro. Ah, mas as lojas físicas não vão acabar. As lojas físicas vão sempre continuar e o virtual vai ser sempre uma coisinha ali extra. Quem disse que não pode acabar um dia? Imagine você alguns anos atrás, você não, né? Porque vocês são todos bem novinhos, né? Mas pergunte pro pai de vocês se há 10, 20 anos atrás eles imaginariam que estaria com o professor aí, ó, na palma da mão, conversando com vocês a não sei quantos aí quilômetros de distância, para quem está mais distante, até 100 quilômetros de distância, ou o mundo inteiro, né? Pode ver um vídeo desse. Então, as distâncias se encurtaram. Antigamente, para o pai de vocês, para a mãe de vocês, fazer uma ligação, tinha que ir no orelhão, esperar a fila, comprar esqueci o nome, cartão, era? Cartão, né? Comprar um cartão, se não for cartão vocês me perdoam, mas acho que é cartão. Comprar um cartão, colocar lá, digitar, era uma complicação maior do mundo. E hoje em dia não, o celular tá aí, digitou, facílimo. Para colocar um crédito, você nem precisa ir mais em lugar algum, você coloca pela internet. Então, é muita presunção dizer que isso não está chegando. Nessa época já chegou. Então as redes sociais criaram um padrão de vida que não necessariamente é ruim ou é bom, mas que é seguido. Então é muito interessante que a gente veja que em 1960 eles estavam, esse pessoal que movimentou essa cultura pop art, esse movimento pop art, estavam com medo justamente do que acontece hoje. Só que eles estavam ainda imaginando a chegada da televisão, imaginando não, a televisão já tinha chegado, né? Mas vendo a força que a televisão estava criando, né? A subida que a televisão estava tendo. Eu vou até fazer um gráfico aqui. Então a televisão naquela época estava assim, né? Subindo, 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 subindo. Chegou aqui. Então aqui foi o máximo que a televisão chegou. Eu vou até fazer menor, porque eu quero fazer um sobre a internet. Então o gráfico da televisão veio até aqui, né? Aqui foi o pico, né? Digamos que na década de 2000, né? Que foi quando a internet se disseminou, né? 2000, a televisão... Vou tentar fazer um 2000 aqui, né? Se ficar meio tosco, não reparem, porque é bem difícil de digitar, de escrever aqui, tá? Em 2000, a televisão teve esse pico. Então, deixa eu ver se eu consigo colocar outra cor. Com a surgida da internet, a internet começou aqui. Mas, entretanto, o pico dela está sendo bem maior e contínuo do que o da televisão. Então, em 2020, vou colocar só o 20 aqui para vocês saberem que é 2020, a internet já passou, sim, a televisão. A internet vende muito mais do que a televisão, milhares de vezes mais. Então, o pop art temia essa disseminação, e essa disseminação realmente aconteceu. Olha só a visão que os caras tiveram em 1960, que foi o quê? 80 anos atrás, né? Não, 1960 não, 40, 60 anos atrás, né? Eles tiveram esse insight, né? Esse pensamento de que isso ia acontecer. E realmente aconteceu. Só que eles não sabiam que o verdadeiro monstro estava chegando ainda, que era a internet. Então é muito interessante que a gente veja, porque nós
estamos vendo essa evolução, né? Quem nasceu de 2000 para cá, viu toda essa evolução da televisão ficando obsoleta, um pouco obsoleta, né? Óbvio, né? Óbvio que a televisão não deixou de maneira alguma de existir, entretanto, quando você quer assistir um filme, onde é que você vai assistir? Ah, eu vou procurar a TV Globo. Não, TV Globo não passava filme, né? Passava desenho, né? Vou procurar a sessão da tarde, vou procurar aquela sessão que passava à noite, até esqueci o nome, Tela Quente, acho que era Tela Quente, passava na Globo. Você vai procurar esses canais para assistir filme? Não vai. É Netflix, é Amazon Prime, é o que é mais? Que é todos os canais de streaming, né? Essas TV paga, como o History, Cinemax, muitos, né? Discovery. Você não procura mais a televisão para assistir um filme, você procura os canais de streaming. Essa fonte, isso quer dizer para nós que está tudo numa crescente para dizer que a televisão um dia vai até acabar. Por quê? Porque as pessoas não se interessam mais tanto. Quem é que assiste uma novela hoje em dia? São mais os nossos pais, nossos avós. A juventude deixou de assistir. Existem pessoas que ainda gostam? Sim, existem. Mas é um número fracionado. Você que está assistindo, ainda gosta de assistir novela? E antigamente todo mundo assistia porque não tinha que assistir. Mas hoje em dia, com o YouTube, com o Netflix, com o Amazon, a gente está deixando isso de lado. Então a gente ainda está vendo essa evolução, nós estamos vendo essa crescente subir cada vez mais. Então eu vou até refazer o gráfico aqui, ó. O gráfico da televisão parou aqui, né? E o da internet é só para cima, não está ainda no seu pico para diminuir. Então é muito interessante que a gente veja isso, como essa cultura pop art, apesar de ser um pouco antiga, 60 anos atrás, ela ainda hoje é atual. Podemos dizer que ela ainda hoje é atual. Esse medo ainda é constante, entende? Então, para vocês pegarem uma ideia, né? Depois disso, falamos, né, das redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram. Isso aqui não é relevante mais para essa... É relevante, né? Mas eu não vou refalar sobre isso, né? Então, vamos ao assunto dessa aula, né? Primeiramente, arte é experiência? Na aula passada, vocês aprenderam a responder a pergunta se tudo era arte. Agora eu quero saber se arte é experiência. Você precisa ter uma experiência artística para entender aquilo. Então, vamos aqui a algum tópicozinho para a gente poder desmistificar isso. A arte existe, foi uma frase de Ferreira Goulart, tá? A arte existe porque a vida não basta. Olha que frase impactante, que frase interessante. Imaginem você viver uma vida em que sempre dá aquela sensação de faltar alguma coisa, mesmo que você não saiba nem o que é. Então, essa experiência artística, por mais que seja para algumas pessoas uma coisa irrelevante, para outras se torna uma base que ela precisa ter para continuar ali seguindo a vida dela. Imagine você que precisa ver um vídeo todo dia, sei lá, de algum youtuber, né, que você gosta. Vamos dar um exemplo aqui, não que realmente seja arte, né, mas é uma coisa que você precisa ter. Você gosta de acompanhar aquele canal no YouTube, sei lá, alguma coisa de... qualquer coisa, né? Pode ser de educação ou de entretenimento, mas você tem aquilo para acompanhar todos os dias, você se vê necessitado daquilo. Porque, apesar de não fazer tanta diferença assim na sua vida, às vezes, é importante para você. Então, a arte existe porque a vida não basta. Dentro das sociedades, quando as sociedades se formaram, surgiu a necessidade das pessoas terem um entretenimento. E foi daí que surgiram as maiores obras de arte, né? O teatro, as apresentações, as grandes pinturas, foram algumas, né, não todas, mas com o intuito de entreter. Então, a arte existe, porque a vida sozinha não basta. É muito interessante essa frase. A arte pode mudar nossa visão do mundo. O que é que eu venho sempre falando para vocês? Que a arte pode sim funcionar como uma ferramenta social. Através de você conhecer alguma coisa, você pode ter um insight, ter um pensamento e dizer, cara, eu pensei a minha vida toda dessa maneira sobre isso, mas depois que eu vi esse filme, eu comecei a pensar diferente. Depois que eu vi esse filme, eu me senti mais motivado a estudar, eu me senti até às vezes desmotivado a estudar, porque isso mudou minha visão. Dizer, não, agora eu vou me dedicar porque eu quero, sei lá, fazer medicina, quero fazer odontologia, quero fazer fisioterapia, quero ser um professor, talvez. Então, ver aquela obra, eu falo filme, né, porque é uma coisa mais atual, mas ver aquela obra, aquele filme,
te trouxe uma visão diferente do mundo. Então, talvez essa aula possa provocar isso em você, trazer uma visão diferente de como é que as aulas remotas devem ser. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é uma possibilidade, né? Então, a arte pode mudar a nossa visão de mundo. Pegaram a ideia? Acho que sim, né? Emoções e sentimentos distintos para cada um. Um filme de terror. Tem gente que não sente medo. Um filme emotivo, que te faz chorar. Tem gente que simplesmente não chora e já tem outra aí que você acaba de chorar. Então, eu tô falando de filme, tá, gente? Mas isso é qualquer coisa, obras e tudo mais, tá? Levem em consideração o filme só como exemplo. Então, são emoções e sentimentos que são distintos, diferentes para cada pessoa. Então, não adianta você dizer, fulano é insensível porque viu o filme Cela... Como era o nome do filme que estava na moda? Cela 7, né? Eu não assisti. Mas fulano que assistiu e não chorou é porque não tem coração, é insensível. Olha, você está morto por dentro. A gente viu muito isso aí nas redes sociais. Acho que é Cela 7, né? Se eu não me engano o nome desse filme. Tá na Netflix lá, quem quiser procurar para ver, eu não assisti. Mas eu vi muito as pessoas nas redes sociais criticando as pessoas que talvez não choraram no filme por serem insensíveis, por não terem coração, por estarem mortos por dentro. Isso é real? De maneira alguma. Cada um, vou até grifar aqui, ó, tem emoções e sentimentos distintos em cada obra, em cada objeto. Tem gente que até com o falecimento de um conhecido não chora, porque o estado de choque é tão grande que a pessoa simplesmente não consegue entender nem o que é que está acontecendo. Então, obrigatoriamente, você tem que chorar por causa de um filme? Não, né? Mas nas redes sociais, a vida de aparência tem que sim. Se não chorou, é insensível. Aqui, gente, eu trouxe para vocês um exemplo de um filme que pode causar diferentes emoções nas pessoas. Eu não sei se vocês já assistiram, mas o nome desse filme é A Procura da Felicidade. Provavelmente vocês já assistiram, né? Que é um filme muito famoso. Eu vou até ler a sinopse aqui para não ficar explicando, tá? Chris é o nome do protagonista, óbvio, né? Enfrenta sérios problemas financeiros. E linda esposa, acho que foi um erro aqui, tá? Sua linda esposa decide partir. Ela deixou ele, tá? No Donut Film. Ele agora é pai solteiro e precisa cuidar de Christopher, que é esse menininho. Seu filho de 5 anos. Chris tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor, mas só consegue um estágio não remunerado. Seus problemas financeiros não podem esperar uma promoção e eles acabam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos, onde quer que consigam um refúgio, mantendo a esperança que dias melhores virão. Gente, esse filme, para você que não assistiu, corre de tarde aí, quando você estiver de folga, tiver terminado as atividades, vai lá na Netflix, acho que até no YouTube mesmo acho que você consegue encontrar, né? Meio pirateado aí, mas você consegue encontrar. Corre e assiste, porque esse filme é simplesmente incrível. Superação, luta, desejo, ambição, vontade e muito sofrimento. É o que carrega esse filme. A gente vê durante o filme, né? O Chris, que é o protagonista, era um vendedor, né? Vendia ali alguns aparelhos de radiografia, mas ele não conseguia se manter muito com aquilo. Então um dia ele viu um cara chegando num carrão da hora, né? O cara bem arrumado, bem vestido. E ele falou pro cara, eu tenho 2 perguntas para você. O que você é e o que você faz? Aliás, como você faz e o que você faz? Esse cara falou para ele que ele era um vendedor de... Como é que eu vou dizer isso para vocês de uma maneira fácil? Vendedor de ações, né? Vamos dizer assim, um vendedor de ações. E ele disse que trabalhava com isso. Ele, qual é a sua empresa e tal? Aí lá tinha para fazer estágios, mas não ganhava nada. Se você, no final desses estágios, conseguisse um resultado legal, você ficaria com o emprego. Então, a gente vê durante o filme toda essa história de superação do Chris, trabalhando sem comer, sem dormir, indo para abrigo, deixando o filho dele comer, para ele não precisar comer, para trabalhar. Gente, é muito interessante. Por quê? Porque traz pra gente uma ideia de acomodação. Você se sente sim uma pessoa acomodada de não estar fazendo quase nada. E nesse período de pandemia, é indispensável que a gente esteja sempre fazendo alguma coisa. Dizer, professor, mas eu estou desestimulado, não sei o quê. Cara, vê esse filme, pensa e imagina se você quer para a sua vida deixar essa lembrança de que na pandemia você só sobreviveu, você só existiu
ou que você realmente fez alguma coisa. Eu estou trazendo muito isso nas aulas porque eu vejo que tem muita gente acomodada. Certas dificuldades existem, não estou diminuindo as dificuldades de ninguém, mas tem muita gente que está sim acomodada. Tem sim, isso é normal. Então, é por isso que eu trouxe até esse filme muito interessante. Eu queria que vocês, para quem não viu, veja. E quem viu, reveja de novo com outro pensamento, o pensamento de superação, o pensamento de ver aquilo e adotar algumas coisas para a sua vida. Ah, professor, mas eu não quero ser vendedor. Mas a questão não é essa. A questão é trazer aquelas filosofias para a nossa vida. Tá? Então, esse é o papel da arte. Mudar o seu pensamento, mudar a sua visão e trazer você para um novo mundo. Certo? Vamos adiante, tá? Ron Mueck. Hans Ronald Mueck, mais conhecido como Ron Mueck, eita, até deu uma travada aqui, é um escultor australiano hiperrealista que trabalha na Grã-Bretanha. Cresceu vendo seus pais construírem brinquedos, pois sua mãe fazia brinquedos de pano e seu pai brinquedos de barro. É muito interessante que a gente... mudou totalmente o assunto, tá, gente? Mas é isso que eu falo para vocês. Aqui, durante as aulas, às vezes eu vou no começo do assunto, às vezes eu vou lá no final do assunto, eu organizo de uma forma que eu acho mais interessante para vocês aprenderem, que fica mais didático. Então é por isso que é indispensável que vocês acompanhem também pelo livro, certo? Aqui a gente tem algumas das obras dele, né? E são simplesmente incríveis. A gente vê, nós vemos aqui, por exemplo, aqui ele fazendo, né? Ele construindo, né? Um trabalho cirúrgico, né? Tá ali todo de apetrechos com zoom e tudo mais. Uma obra dele aqui que eu acho simplesmente incrível. Aliás, todas as obras são assim de cair o queixo, né? Essa daqui é a mais famosa dele, né? Que é esse bebê recém-nascido hiperrealista e gigante, né? Todas as obras dele são hiperrealistas e são bem grandes, né? Aqui são só algumas, tá? Então depois, se vocês quiserem pesquisar, é até bom para vocês terem um acervo melhor mental, porque isso aí pode ser questão de prova, tá? Então é muito interessante que a gente veja essas obras dele, o quão a dedicação, o quanto o esforço pode proporcionar resultados na sua obra, na sua arte. Então a gente vê aqui, ó, a barba assim, por fazer aquele contorno de barba crescendo, cabelo impecável, a pele, o tom, simplesmente incrível. Então isso é resultado de muito, muito, muito esforço. Então é muito interessante que a gente veja isso, tá? Então depois de vocês verem o filme, quem não viu, procurem essas obras, deem uma visualizada para que a gente possa construir esse conhecimento, tá? Tem uma frase aqui que eu quero passar para vocês, eu vou até ler aqui, vocês só acompanham aí, tá? Nosso conhecimento é construído com base em observações do mundo, pelo acervo da memória, pela leitura, pelo estudo, pela indagação. O jeito de olhar mais sensível vai além das visões externas e adentra a maneira de como ela nos toca. Para que isso ocorra, é necessário estarmos abertos para senti-las. Então, aqui é a resposta daquele primeiro slide. Aqui, vou até voltar rapidinho. Arte é experiência. Nesse slide, nós chegamos à conclusão que nosso conhecimento é construído através de observações do mundo. Então, arte, muito mais do que conhecimento, arte é experiência. Então, é muito interessante que a gente pare de ter aquela visão engessada, né? Aquela visão que é isso aqui, que eu conheço e pronto, não vai mudar. Pau é pedra, pedra é pau, como diz aquela expressão, né? Que a gente tenha essa receptividade a esses sentimentos para poder entender aquilo. Vocês estão entendendo realmente essa pergunta? Então é muito bom que vocês vão lá de novo na pergunta, volte nesse comentário, porque eles se complementam muito bem. Só para essa parte final, só para a gente entender. O jeito de olhar mais sensível vai além das visões externas e adentra de maneira como elas nos tocam. Então, é muito mais do que ver. Como essa obra aqui, ó. Você está simplesmente vendo uma coisa? Se eu olhar para cá, eu estou vendo, estou vendo aqui uma pessoa desnuda, uma mulher aqui do lado olhando, uma pessoa maior, uma pessoa menor. Por quê? Eu olhei com a visão cética, de, não estou nem aí. Mas, se eu ir para a parte mais sensível da coisa, eu imagino o tanto de esforço que o artista teve para construir essa obra, eu imagino quanto de tempo ele dedicou para construir essa obra e o quanto de tempo ele dedicou para ter a técnica apurada para fazer isso. Entenderam a visão? Então é muito mais uma coisa sentimental, de esforço, de dedicação,
do que simplesmente dizer, arte é isso aqui e pronto, acabou. Não. É sempre aquele intuito, aquela indagação, aquela imaginação, aquele sentimento que ela nos proporciona. Entendeu, gente? Gente, a aula foi um pouquinho curta, rápida, então se você não entendeu alguma coisa, volte, reveja quantas vezes for necessário para que você entenda, certo? O importante é que você entenda. E, mais uma vez, falo, né, já estou ficando até cansativo tanto falar isso, mas revejam, aliás, vejam o livro didático de vocês, que é muito importante, tá? Então, pessoal, espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula, tá?